Para entrar nesse recinto, respeita a lei do Renato. É do Renato, é do Renato, é daqui manda do meu lado. Vamos lá, pessoal. Exu é Bojubá. Respondendo perguntas hoje de um internauta, né, que ela fez pra gente lá na nossa página. Se você não conhece, fique convidado aí pra conhecer. Vamos lá. Ela me fez duas perguntas. A pombogira dela é Maria Rosa, né? E ela me fez duas perguntas. Por que não tocam pra minha pombogira? E por que não se fala muito, né? Ela queria conhecer um pouco a respeito dessa pombogira. Então vamos aí. Saudações, né, para a moça que me perguntou. E eu vou responder aqui na medida do possível, né? Eu vou falar aqui embasado na minha experiência, né, no que eu conheço, que eu já pratiquei, tá? Que eu pratico. Não vou citar outras vertentes, então vou dar uma resumida aqui no contexto geral, né? Vamos começar assim pela história de guia, né? De Exu, né? O espírito que vem em terra, pelo menos na linha de esquerda, né, Exus, eles vêm de uma falange, né? Essa falange costuma ter um nome, né? Por exemplo, Maria Rosa, ela vem de uma falange, certo? Então, dentro dessa falange, temos os nomes das pombogiras, né? Uma coisa que não é incomum você ver, por exemplo, Maria Rosa, Pombogira Rosa, Maria Sete Rosas e Pombogira Sete Rosas. E ao contrário do que muita gente fala, não são as mesmas coisas. Não é a mesma coisa. Você não bate tudo junto e fala que é a mesma coisa. Não, a falange é diferente. Isso acontece com outros Exus, com outras pombogiras, com outras falanges e etc. Não é a mesma coisa, tá? Maria Rosa é uma, Pombogira Rosa é outra, Pombogira Sete Rosas é outra e Pombogira Maria Sete Rosas é outra, tudo bem? A Maria Rosa, eu conheço parte eu sei que essa falange existe, tá? Em questão dos reinos da Quimbanda, do astral, ela existe, mas eu nunca tive a dádiva de vê-la incorporada em terra, tá? Eu já toquei em trabalhos que tinha Maria Sete Rosas e Pombogira Sete Rosas juntas, né? E elas não são as mesmas, elas mesmas falaram e confirmaram, né? Elas mesmas disseram que não são a mesma falange, né? A Maria Sete Rosas é de uma falange, Pombogira Sete Rosas é de outra falange, né? Então, já toquei também trabalhos que tinha Pombogira Rosa, se eu não salvo engano, né? Rosa Vermelha, enfim. Então vamos explicado, né, que cada pombogira tem a sua falange, não é a mesma coisa. Pombogira Rosa é uma, Pombogira Maria Rosa é outra, né? Vamos falar um pouco do quesito história do guia, né? Vamos lá. Depois eu vou falar por que não costumam tocar para essa pombogira nos terreiros, tá? Tem outras vertentes, e isso serve para um monte de outros Exus, tá? Eu vou fazer um vídeo separado, mas vamos lá. Pombogira Maria Rosa, de história dela eu não conheço. A única coisa que eu conheço das pombogiras que trabalham com rosa é que elas são muito boas em lidar com o caminho, né? Com caminhos, encruzilhadas, né? Questão de estradas, assim, de caminhos, né? Em si que a gente escolhe a nossa vida, e principalmente sentimentos afetivos, tá? Não somente amor, tá? Traumas e etc. assim também. Elas são muito boas, costumam ser muito boas a trabalhar. Entre outras coisas, elas também têm as suas peculiaridades, que é entre subfalanges, tá? Tem pombogiras rosas que podem trabalhar tanto em caminhos quanto em trabalhos mais densos, né? Como desobsessão, trabalho de calunga pequena, né? Elas girem mais, e não tanto em caminhos, e girem mais nas calungas pequenas, né? Que são os cemitérios, tá? Então, a Maria Rosa eu nunca cheguei a ver incorporada em terra. Mas eu sei que existe essa falange, como existe da Pombogira Rosa, como existe de outras pombogiras. Ponto. Para saber a história dela, um conselho meu de quimbandeiro, sempre pergunte para sua própria entidade. Não é redundante quando se fala isso. Por que se pergunta para a própria entidade? Porque pode ter duas Maria Rosas no mesmo terreiro, dois Exus caveiras, dois Exus quebra-ossos, seja como for. Pode ter dois Exus de falanges com o mesmo nome num terreiro. Mas esses Exus, por terem o mesmo nome, eles não são o mesmo. Eles são diferentes, são falangeiros diferentes. A história deles é diferente de como eles se tornaram Exus, tá? Então, essa história de jogar, a história de guia tal no Google e você, ou em qualquer outro lugar aí para você pesquisar, é só para você ter um conhecimento a mais, tá? Não quer dizer que seja história do seu guia, né? A história dele, o único que vai poder passar é ele ou ela, né? E, ainda por cima,
né? Às vezes tem guia que nem gosta muito de falar essa história também, né? Então, vamos lá. Depois disso, de questão de história de guia, a gente... Ponto riscado também, tudo isso vale a mesma coisa, tá? Você não vai jogar lá ponto riscado de determinado guia e vai copiar exatamente o ponto. Não é assim que funciona. Cada guia tem o seu ponto riscado e é até uma firmeza, né? É um segredo da entidade do médium. Tanto que você não mostra o seu ponto, o seu guia não mostra ponto riscado direto assim, né? Eles têm um segredo aí de ponto riscado. Quem sabe eu falo mais pra frente a respeito disso, mas... Ponto riscado, história de guia, só eles sabem. Ponto de força que eles trabalham, se é encruzilhada, se é calunga, se é mata, só eles podem dizer, né? Quando vier em terra, o aconselhável é você conversar com ela, ou você pedir, eu falo conversar mentalmente, vocês entrarem no acordo aí, cada um entra em contato com os seus da forma que consegue, né? Ou quando você incorporar, pedir para algum cambole, ou alguém que estiver ali do lado, fazer as perguntas para você, que você tem vontade de perguntar para ela, né? E aí, ver, né? Em questão de história, de como saber de onde o guia veio, onde que ele trabalha um pouco mais, é disso. Eu no começo do vídeo falei a respeito de como as pombogeiras rosas costumam trabalhar, né? Num contexto bem geral, bem superficial. Agora, como ela vai dizer a forma exata assim, que ela trabalha, só mesmo ela vai poder dizer. Agora, respondendo a segunda pergunta, por que os tabaqueiros não cantam para sua pombogira? Não é somente a sua, é muitos outros guias, mas... Isso é um erro, no meu ponto de vista, tá? É o que acontece assim. Os tabaqueiros hoje em dia, eles só cantam para os Exus mais conhecidos. Tranca-Rua, Maria Padilha, Maria Mulambo. Tiriri até lá, até vai, mas é mais Tranca-Rua, Maria Padilha e Maria Mulambo. Ponto de pombogira do Cabaré, ponto de pombogira... pombogira... Vamos dizer assim, da Calunga. É um pouco mais difícil, mas também cantam. Das Almas, né? Das Almas do Cruzeiro e algumas regiões do país, mas principalmente hoje cantam muito, pelo menos em alguns lugares, né? Dependendo da vertente que você frequenta, se não for Quimbanda, for outra vertente, eles tocam muito para pombogira de encruzilhada e para as mais conhecidas, né? Então, tabaqueiro é assim, é muito triste, porque a função de um dos tabaqueiros no terreiro, uma das inúmeras funções de um tabaqueiro, é ele anotar, saudar os guias que estão em terra dentro da corrente, né? E ele cantar o ponto pro guia que estiver em terra, né? E muitas vezes ele não faz isso porque ou o tabaqueiro tem cisma, tem alguma proibição, que ele não pode louvar aquele guia, tem uma quizila, alguma coisa assim, uma proibição, alguma regra da própria casa que fale que só pode louvar determinados guias e acabou, não louva mais nenhum outro nome, né? Ou o tabaqueiro ele não conhece o ponto, né? Que conhecer não é problema. O problema é fazer como muitos fazem. Quem é esse Exu? Quem é essa pombogira? Existe? Fala, fulano, toca aí pra determinado Exu. E existe esse Exu? Não é assim que funciona, né? Eu acho que tem que se ter um respeito. Você não vai desmerecer o Exu nem o guia de ninguém, né? Agora, vou falar uma coisa. Em questão de... Talvez o outro motivo de ele não cantar o ponto é porque ele realmente não sabe, né? E isso de saber, e ainda não desmerecer, né? Ele não saber respeitosamente, que eu falo, né? Que ele não sabe cantar o ponto do guia, e não por desrespeito, é que realmente ele não conhece. Mas, poxa, né? O recomendado é que, se é médio da corrente, se é o médio do próprio espaço ali da egrégora, daquela vertente, seja qual for, o tabaqueiro vá procurar um ponto depois, né, para poder cantar para aquele determinado guia, né? Não você, eu não sei cantar para esse guia e passa um trabalho, passa outro, e continua, passa um ano e o tabaqueiro ainda não sabe o ponto daquele guia. Então, uma das missões também de tabaqueiro é isso, né? E outros motivos aí, pode ser porque o tabaqueiro está focado em fazer outra coisa, enfim, né? E outra coisa que eu quero dizer, como que o ponto de guia funciona? Antigamente, os guias eles iam em terra para eles poderem cantar, né, os pontos deles. Quando eles viam, eles cantavam um ponto. Só que se perdeu isso hoje, né? E o que acontece? Com a tecnologia, tudo, a gente consegue achar os pontos mais fáceis, né? Muitos tabaqueiros, antigamente, eles faziam assim, se o guia chegasse, incorporasse, eles não cantam o ponto deles nem nada, o tabaqueiro, ele
pediu a licença, se perguntava se podia fazer, às vezes o guia incubiu o tabaqueiro de fazer o ponto, ou ele tinha uma intuição e fazia, ou ele procurava um ponto e aprendia um ponto para poder cantar, né? Para aquele guia. Ou tem uns pontos nos gerais que eu vou falar no final que dá para se usar, tá? Para todos os Exus, que são pontos já feitos com esse intuito de você só poder trocar o nome, né? E você poder saudar o Exu pelo nome que fosse, porque Exu tem vários, Falange tem vários, né? O pessoal fala que é pouco, mas não é não, tem vários. Pombogira também nem se fale, né? Só que as pessoas estão dando muita atenção para um pouco, né? E isso é um grande problema, porque na hora do desenvolvimento da incorporação, o médium que recebe o guia famoso, exemplo, eu falo famoso assim por causa que o povo só escuta esse, por causa do YouTube, de todas as redes sociais, né? Só que as pessoas vão nos pontos dos guias mais conhecidos, né? E aí elas ficam escutando, só que às vezes o Exu dela não é aquele. É um Exu completamente diferente, ou é uma pombogira diferente que trabalha muito bem por sinal, mas não vai ser aquele... não vão louvar ela daquele jeito por culpa de quê? Por culpa dos tabaqueiros, né? Se o tabaqueiro do terreiro pegasse assim e fizesse um ponto de coração para os guias que estão ali, e treinasse mesmo, e fosse para frente, né? E postasse, ou fizesse esse trabalho também de divulgar o ponto desses guias que vêm em terra para trabalhar, não tava tantos guias sem serem louvados nos terreiros hoje em dia. Então, tá? Essa é a minha resposta aí do porquê que não cantam, tá? Nos terreiros. Os tabaqueiros, eles tinham que se atentar mais nessa parte, porque eles pensam em muita coisa, mas eles esquecem também que função de tabaqueiro, ou quem está atrás do couro, também é saudar quem está em terra, né? Pelo nome que for, né? E se você não sabe, corre atrás para saber, né? Porque é um dos trabalhos de tabaqueiro, né? Aí tem os que vão falar também, os preguiçosos, com todo respeito, que talvez sejam aqueles que não gostam muito de cantar, falam, tem muitos Exus, não vou aprender a cantar para todos os Exus. São formas de trabalhar, tá? Cada um tem o seu. Mas está explicado. Vou falar sobre isso depois. Mas isso interfere até na questão da energia, né, do trabalho. Mas enfim, é por isso que não canto, tá? Agora eu vou falar em questão. Eu postei podem procurar no canal, eu vou tentar colocar aqui também. Tem um vídeo que é um ponto de Pombogira 7 Rosas, né? Pombogira, eu fiz questão, Pombogira 7 Rosas, Pombogira Maria 7 Rosas, Pombogira Maria Rosa e Pombogira Rosa, tá? Esse ponto aí, daí você pode substituir, pode cantar só para uma, pode cantar para todas, pode trocar o nome entre elas ali, e esse ponto é para elas, tá? Se alguém precisar, pode levar pro tabaqueiro e falar, meu tabaqueiro, tem aqui alguns pontos se precisar, tá? Tem os pontos aqui da minha guia se você precisar cantar. Outra coisa é que tem versões de pontos, né? Esse ponto, que tem uma parte lá, que vocês podem ver que eu troco o nome. Ela é a poesia, o verso e a prosa, Pombogira faceira, é Maria Rosa. Aí vai trocando, né? Esse ponto, eu já vi outras versões também, né? Eu já vi outras versões dele. Eu aprendi ele no dia de um trabalho. A gente tava tocando, o tabaqueiro, a gente foi no trabalho, né? Ele cantou esse ponto. Eu falei, pô, esse ponto é bonito mesmo. Aí eu aprendi, né? Ele dessa forma, mas eu conheço outras versões, tá? Não conheço a versão original dele, eu conheço muitas outras versões. Então, essa é a versão que eu uso, né, praticamente, quando eu vou cantar e tocar nos terreiros para alguma Pombogira 7 Rosas ou Pombogira Rosa, enfim. Tudo bem? E a outra coisa que eu deixo aqui só para deixar listado, né, é que tem pontos que você pode trocar os nomes, né? Por exemplo, de Exu, olha que vê lá no portão, olha que vê lá no portão, de capa e cartola e tridente na mão, né? Será, e fala o nome do Exu. Aí se for Pombogira, né? Aí vai trocando os nomes dos Exus, né? Se for Pombogira, olha quem vem lá no portão, olha quem vem lá no portão, de saia vermelha e rosa na mão. Será, e fala o nome da Pombogira, né? Aí você coloca o nome da Pombogira, será, e fala Pombogira, por exemplo, Pombogira da Calunga, oi, será, Pombogira da Calunga, né? Os tabaqueiros, eles podem ter essa sacada, né? Esses pontos para poder só trocar o nome dos guias, né? Porque aí os guias, eles não deixam de ser louvados. Quem precisa desenvolver, desenvolve. Se
tabaqueiro puder fazer um ponto, né, ou ajudar na composição de um ponto para aquele guia que não é tão conhecido, para aquele médio ter uma melhor incorporação, ou trabalhar melhor com aquele guia em questão da energia, que é trabalho do tabaqueiro também, é bem-vindo também os tabaqueiros começarem a ter essa mentalidade também, né, porque o trabalho de toque de atabaque não é brincadeira e nunca foi. Mas enfim, esse é o conceito geral, né, Pombogira Maria Rosa, é uma pombogira que eu não cheguei a conversar, não vi ela incorporada em terra, mas eu sei que essa falange existe, né? Pombogiras rosas, no geral, elas são pombogiras que elas trabalham muito bom no caminho, né? Em questão de sentimento, no contexto geral, mas cada uma traz suas peculiaridades com elas, né? E aí ninguém melhor para responder e falar a história dela do que ela mesma. O ponto de opinião aqui do Quimbandeiro, o Ogã das Sete Catacumbas, né? E vamos lá. Salve o povo de Exu, salve o povo daqui, mano.